Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com o ator e diretor de teatro Marco Antônio Pâmio, com um portfólio invejável de atuação e direção. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso, fique aí e já se inscreva no nosso canal. Você é nosso convidado. Bem-vindo, Marco Antônio Pâmio, nós queremos agradecer imensamente por você ter aceito o convite e estar aqui conosco no canal Teatro Entre Fotos para essa entrevista. Obrigado, Maurício. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo do canal, você, Ronaldo, muito obrigado mesmo. Bom, Pâmio, a gente começa assim, querendo saber como é que você chega nos palcos. Fala um pouquinho sobre a sua formação para a atuação. A minha formação, ela vem do CPT, Centro de Pesquisa Teatral, dirigido pelo nosso querido e saudoso Antunes Filho. Eu fiz parte da primeira formação, do primeiro grupo que ele selecionou a partir de vários testes, de várias etapas de seleção, para fazer parte deste quase grupo cobaia para este novo empreendimento artístico que ele estava instalando lá no Sesc Consolação, e que existe até hoje, mesmo com o falecimento dele. Vai fazer aí 2 anos que ele se foi, ele perdura, tem todo o acervo, tem toda a pesquisa, e todos os trabalhos estão lá registrados. Mas naquele ano de 1982, ele estava se transferindo, se instalando no Sesc. Então ele convocou atores jovens das mais diferentes procedências, formações, experiências, porque ele ia montar o Romeu e Julieta, então ele ia se nortear por um elenco que ele ia escolher dessas pessoas que passariam por essas etapas de testes, e que esse grupo ia se juntar à parte do grupo que já vinha trabalhando com ele, das montagens de Macunaíma e Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, que ele ia trazer lá do Teatro São Pedro. Mas era a inauguração de um novo centro de pesquisa teatral, que ele não gostava de chamar muito de escola, ele falava assim, isso daqui não é escola, mas que funcionava como um grande tubo de ensaio para futuros atores. Nós pesquisávamos atuação, tínhamos aula de todas assim, não só de interpretação, mas corpo, voz, esgrima, teoria, história. Então, era uma escola sem ele gostar muito de chamar de escola. E eu, através ali dessas fases todas, eu acabei sendo chamado, quando o grupo tinha começado já a trabalhar, fazia pouco mais de 2 meses, e ele me chamou, porque ele fazia ali umas experiências com as pessoas, aí ele via que não era muito adequado, chamava um outro lote de pessoas, e até que ele me chamou. E eu entrei, eu comecei a fazer as aulas e tudo, e permaneci no grupo durante anos, né? Fiz o Romeu e Julieta, eu tive a bênção e a sorte dele ter me escalado para fazer o Romeu do Romeu e Julieta. Então eu comecei com um pé direito. Eu vinha antes do teatro amador, eu tinha feito teatro amador antes, mas não tinha feito uma escola de teatro. Então, para mim, aquela experiência toda, aquela vivência, ela significaria, como significa até hoje, muito para mim, porque foi a minha escola. E ali foram anos de aprendizado. Tivemos a montagem inédita do Romeu e Julieta, remontamos Macunaíma, remontamos o Nelson Rodrigues, que passou a se chamar Nelson II Rodrigues, ele era Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, passou a se chamar Nelson II Rodrigues, ensaiamos uma
uma quarta peça que não estreou, que era a Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, e com isso formamos um repertório que se apresentava em alternância. Cada semana uma peça ficava em cartaz lá no palco do Teatro Anchieta. Então, uma semana era o Romeu e Julieta, outra semana era o Nelson, outra semana Macunaíma, e assim durante um ano inteiro. Viajamos, fomos para fora, fizemos uma carreira linda com os espetáculos. Que bacana ouvir, assim, que você, na verdade, começa essa carreira consagrada hoje, né, com Antunes Filho. Você passa por textos como Shakespeare, Mar de Andrade, o Nelson Rodrigues, né, Implacável, tal. Isso tudo vai moldando essa sua carreira de ator e diretor, né? Agora, como é que funciona a cabeça do Pâmio, do Marco Antônio Pâmio, como diretor? Então, Maurício, eu sou um diretor mais recente, né? Porque eu estou falando aí dessa formação e desse começo lá na década de 80. E só agora, nos anos 2000, que eu comecei a dirigir de uma maneira mais séria. Eu já tinha tido bastante experiência anterior, só que dentro das salas de cursos de teatro. Eu digo que eu tive o meu laboratório dando muita aula, fazendo muita montagem, dirigindo muita montagem de turmas grandes, alunos, formaturas e tudo mais. Só mais recentemente que eu comecei a trabalhar com elencos profissionais, com montagens assim, onde eu assinava uma direção e a coisa tomava uma proporção um pouquinho mais ali de responsabilidade. A minha cabeça de diretor, aí respondendo ao que você me pergunta, ela é muito disciplinada, ela é muito quase que cartesiana. O que eu quero dizer por isso? Eu gosto de seguir um método, eu gosto de seguir umas etapas, assim, eu gosto de passar pelo trabalho de mesa, eu gosto de analisar o texto, eu gosto de esgotar tudo que o autor oferece para o diretor e para o intérprete através do texto, só para depois ali começar a delirar um pouco nas possibilidades que estão ali além do texto, escondidas por trás do texto, mas gosto de ser muito respeitoso ao texto, muito respeitoso à dramaturgia. Também gosto muito da presença da musicalidade nas minhas peças. Eu acho que, mesmo que seja uma peça que não vá ter muita interferência de trilha sonora, eu sinto um espetáculo que eu dirijo sempre como uma peça musical, no sentido dos fortes, dos fracos, dos alegros, dos andantes, dos adágios, e com isso eu vou seguindo quase que um método próprio, que eu não gosto nem de chamar de método, mas que é uma maneira bastante, vamos dizer assim, estruturada e disciplinada de chegar ao palco. Eu não sou daqueles diretores que leem uma coisa e já falam, e aqui eu vou colocar umas coisas aqui, vou passar coisa lá atrás, vai entrar uma luz desse jeito. Não, eu gosto de esgotar ali o que o autor está querendo dizer. Eu acho que vem muito da minha observação lá atrás, vendo o Antunes dirigir. Eu não fazia ideia que eu fosse dirigir anos depois, quando eu estava ali, aprendiz do Antunes. Eu queria ser um ator, eu queria ser um intérprete, eu queria subir no palco e eu queria interpretar. Agora, eu gostava, eu tinha um olhar muito curioso e gostava de ver o Antunes dirigindo. As escolhas dele, como ele chegava na solução de uma cena, e ali nós ficávamos ali dias para resolver uma cena, para ele considerar que aquela cena estivesse pronta, se bem que ele dizia sabiamente que no teatro nunca nada está pronto, né? Nem no último dia da peça em cartaz, no dia seguinte a gente poderia ter descoberto novas possibilidades para aquela cena, para aquele espetáculo. Então, mas eu tinha um olhar muito observador e me lembro que o Antunes
tinha bastante esse viés, né, de uma disciplina, de uma rigidez e de uma reverência ao texto muito grande, e apesar de também ter sido um diretor muito estético, muito plástico. Então, vem muito, o Antunes é minha referência até hoje, é o grande mestre aí que não se desgruda da gente. Olha, você falou com tanto amor nessa arte de ser o diretor, que eu quero ser diretor. Eu vou sair daqui hoje, eu quero ser diretor. É gostoso ser diretor, é gostoso porque a gente faz um exercício sem querer, e eu não tô aqui, assim, mas a gente tem mais controle sobre o processo todo, enquanto ele é processo. É a dor e a delícia de ser o que é, como diz o Caetano, né? Então, assim, quando a gente está em sala de ensaio, quando está para estrear o espetáculo, tudo está na tua mão, tudo é responsabilidade tua, tudo é você que vai dar a palavra final, é que você que vai equalizar, você que vai dizer, vai ser desse jeito, porque vai harmonizar com o cenário, o figurino, com a luz, a interpretação, o tom da peça. Porém, né, a dor é que quando estreia, o espetáculo não é mais teu, ele é do ator, ele é do intérprete, não tem Cristo ressuscitado que faça você achar que o espetáculo, depois da estreia, ele vai estar na tua mão, ele está na mão de quem realiza. É engraçado, eu tenho um grande amigo, diretor, com quem eu trabalhei, fui dirigido por ele, o Luiz Arthur Nunes, que dizia que quando a gente começa um processo de ensaio, a gente está lá na mesa, né, fazendo aquele trabalho de texto e tudo, então está todo mundo sentado, juntinho, agarrado. Hoje não, né? Há mais de um ano não, mas... De máscara, com luva... De máscara, sim, mas assim, tem essa coisa muito íntima. Aí, quando a gente começa a ensaiar, ali na sala de ensaio, os atores estão muito perto do diretor. A gente nunca ensaia no teatro, no palco. Então, a gente está ali numa sala, então os atores estão, assim, a 1 metro de distância do diretor, o diretor está sentado fora do espaço de atuação, mas ele está ali muito presente. Quando a gente está ali para estrear e a gente se desloca, se transfere para o teatro, nós, diretores, gostamos de sentar no meio da plateia. Então, a gente já está um pouco mais distante, porque a gente precisa ter a visão do todo. Então, a gente está lá no meio da plateia. No dia da estreia, porque a plateia normalmente está lotada, que lugar que a gente pega? A última fileira, se tiver lugar, senão a gente fica de pezinho lá atrás, assistindo o espetáculo de pé, ansioso, nervoso, com a plateia já toda ocupada. No dia seguinte, qual é o caminho natural? Para fora do teatro, o saguão, você vai sendo expulso aos poucos. Porque quando acaba a peça, alguém chega e fala, nossa, que peça maravilhosa, o diretor está aí? Mas assim, o diretor pode não estar. Eu gosto de ver, mas eu não sou daqueles diretores que ficam vendo toda a noite, não, porque senão dá angústia. É aquilo, você faz uma manutenção, você ganha um filho, você embala o filho, mas o filho já sai andando logo, que nem os animais. Nós percebemos que você emplacou 3 direções teatrais em 2019. É impressão nossa? Ou há uma grande inclinação aí para eu quero ir para ficar como diretor? Ficar como diretor. Como ator, não? Olha, Maurício, assim, é sim uma inclinação. Eu tenho, assim, por obra aí do próprio destino, do próprio andar da carruagem, sem fazer muita força, eu tenho dirigido mais do que atuado. Você falou muito bem, assim, em 2019 eu não pisei no palco. Eu passei o ano todo dirigindo. Essas 3 que você menciona, uma peça eu fiz no começo do ano, outra no meio do ano e outra no fim do ano. Mas eu não atuei. Eu tinha atuado o ano inteiro anterior, 2018, na peça do Jô, A Noite de 16 de Janeiro, como ator. Tinha passado o ano todo no palco. Então, eu dei esse desconto, mas tem sido um pouco a tendência. Nesse ano de pandemia, nessa fase aí meio estranha,
eu não interpretei, mas eu dirigi 2 espetáculos online, e fiz todo o trabalho ali que teria feito cara a cara com os intérpretes. Eu dirigi 2 monólogos, um deles está em cartaz, ali nessas plataformas virtuais, né? Então, é sim um pouco a tendência. Isso não quer dizer que eu não volte a atuar. Eu amo interpretar, eu amo estar no palco, mas tem sido um pouco a ordem das coisas, né? Mas você atuou, assim, você já dirigiu e depois voltou para o palco como ator. Isso já aconteceu. Sim. E aí diz uma coisa, como ator, no momento que você está lá no palco, você enxerga como diretor ou não? Você vê alguma coisa no palco acontecendo que você diria assim, nossa, se eu fosse diretor aqui, eu matava o cara. Não, isso não. Assim, Matava. julgar, criticar a direção da peça que eu estou fazendo, nunca fiz. Eu sou muito, vamos dizer assim, eu sou um ator bastante respeitoso à direção, principalmente depois que eu comecei a dirigir, porque eu entendo, às vezes, que aquilo que um diretor escolhe e o olhar que ele dá para uma obra, com certeza vai ter esse olhar, ele vai ser mais apurado porque ele está de fora. O ator está sempre de dentro, ele sempre vai ver aquilo que está acontecendo do ponto de vista daquilo que ele faz. Então, é o personagem dele a referência, ele é o ponto de vista, o olhar de um ator, ele é muito particular, porque ele tem a especificidade de quem está ali envolvido naquele organismo, naquele sistema todo. Quem está de fora vê o sistema funcionando como um todo. Então, esse olhar, ele é apurado, E outra, né? Se um diretor assina um espetáculo, aquelas opções, aquelas escolhas, ele assume, ele banca, e eu acho que você tem que honrar aquilo, né? Quando você perguntar se eu já encena, falar, ai, nossa, não é por esse viés, mas às vezes eu me peguei, depois que eu comecei a dirigir, em cena ali, contracenando, mas com o ouvido aqui me chamando a atenção. Ih, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui que não acontece todo dia. Não, a luz não deve ter entrado ali. Por que será? Quase que um ser extra, que é um ser que eu acho que habita todos os intérpretes, que ficava um pouco ali com o radar mais atento e mais aguçado sobre o que estava acontecendo. Agora, nunca de julgamento, nunca de crítica. Não, eu te falo até, né, ficou até forte, de repente, como eu perguntei, porque a gente conversou outro dia com um ator que ele também é iluminador, né? E ele entende muito de iluminação. Então, eu fiz essa pergunta para ele. Você, já como ator, né, você viu alguma coisa? Ele falou, já, algumas coisas que você vê, você fala, mas o que esse cara está fazendo? Nossa, não era essa luz, sabe? Não é mais sua, né? A gente acaba aguçando esses sentidos, essas outras regiões aí da percepção, mesmo em cena, quando o foco principal é o personagem, é a contracena, é ali o momento, mas é inevitável, eu acho que isso é inevitável. É importante, então, para o ator, que ele passe pela arte da direção para entender justamente o que você falou, né? A gente há de respeitar, porque o diretor ele vê de uma outra forma. É interessante isso. Eu acho legal estar num outro lugar. Não que isso seja obrigatório, não que isso seja necessário, que vá fazer de um intérprete um melhor intérprete com relação àquele que nunca dirigiu. Eu não acredito nisso, mas, assim, é legal você exercitar outras funções. Assim, eu lembro que lá no Antunes, a gente fazia de tudo, a gente fazia contrarregragem, por exemplo, eu lembro, eu fazia, né, eu tinha ali o papel do Romeu, no Romeu e Julieta, e no Macunaíma, eu fazia papéis menores, eu fazia muito coro, e numa determinada fase ali da temporada, eu fazia toda a contrarregragem do espetáculo. Eu era o contra-regra lá atrás, para poder ali fazer
aquela engrenagem andar. Então, que é a experiência mais maravilhosa do que entender um espetáculo pelo ponto de vista do seu funcionamento da coxia? Então, eu acho que esse exercício de estar em outros lugares, se eu pudesse, eu faria iluminação, gosto muito de operar trilha sonora, já operei trilha sonora de coisas que eu dirigi, de coisas que eu não dirigi, né, porque eu acho que quando você opera a trilha sonora, você que está lá numa cabine, você está dialogando com aquele elenco, com aqueles atores, como se estivesse no palco junto com eles. Eu sempre falo, né, para as pessoas que trabalham nessas vertentes ali, eu falei assim, gente, operar trilha sonora não é apertar botão. Você tem que ter uma sensibilidade, né, quando a trilha precisa ficar mais intensa, mais baixa, o momento que entra, ela é um personagem. Então, eu acho muito legal ir ocupando esses outros lugares desse sistema maluco que é um espetáculo de teatro. Você participou de várias telenovelas, séries e no streaming em várias produções nacionais e também internacionais. Como ator e diretor, quais habilidades que você acha importante para essas linguagens aí específicas, essas novas linguagens? Olha, a linguagem do audiovisual, ela é muito diferente da do palco. Eu fui para a televisão, eu fui fazer uma novela lá no Rio de Janeiro, muito cedo, assim que a minha experiência com o Antunes, com o grupo, ela terminou de uma maneira assim que eu não saí do grupo. O grupo meio que se desfez, aquela formação, né? Aquela formação daqueles atores, com aquelas pessoas, assim, ela se diluiu, cada um foi seguir seu destino e eu fui para a televisão. E eu estou falando também ainda da década de 80, e fui fazer uma novela lá no Rio. E eu sofri demais, porque eu não tinha tido nenhuma experiência, aula, workshop, curso de adaptação da interpretação do palco adaptada para televisão. Então, eu fui para lá como se eu estivesse pisando no palco, sofri muito, porque esse ajuste da embocadura, do tom, do tamanho da expressão, da noção de onde vai, onde pode ter o gesto, a história de interpretar pequeno, eu aprendi fazendo, na marra, com os meus colegas, a quem hoje eu sou muito reverente, porque eles me ajudaram muito, né, grandes atores, que foram sempre muito generosos e colegas comigo, porque eles foram me dando esse curso ao longo do trabalho. Eu acho que, primeiro, respondendo a tua pergunta, é a noção desse ajuste, é a noção da redução da interpretação. Isso não quer dizer redução da intensidade da interpretação, mas é entender que quando você está ali limitado por uma tela e por uma câmera que capta isso, você tem que conhecer, dominar o veículo. E outra, você tem que aceitar o fato de que, seja na televisão, seja no cinema, coisa que eu fiz muito pouco, mas obedece um pouco essa linguagem de quando você grava uma série, grava uma novela, qualquer coisa do audiovisual, você não grava na ordem, você não tem a noção, não é que você não tem, você estudou, você sabe o que veio antes e você sabe o que vem depois. Isso no teatro é fundamental, para você ter a noção do percurso que teu personagem traça ao longo ali de uma história que você conta. No cinema na TV e no qualquer veículo, né, dessa natureza, é bom você não se preocupar muito com isso, porque quem vai
cuidar disso é uma pessoa que vai montar, é a pessoa que vai editar, ele que vai selecionar aquele teu melhor momento. Você não pode achar que você arrasou numa cena, nossa, eu arrasei nessa cena, esse take aqui que eu fiz foi maravilhoso, e de repente esse take não é o que o diretor escolheu, não é o que ele corta, ou então ele escolheu um outro que você achava que não estava tão bem, mas que ele, assim, essa entrega, essa prática de você fazer e entregar, ela é vital quando você trabalha nesse veículo. No palco, ao contrário, não. Né? Como eu falei, estreia um espetáculo, o espetáculo é todo do ator. Ele é dono, ele é Deus. Assim, se ele quiser mudar tudo, se ele quiser falar outro texto, se ele quiser, ele no momento ele vai ser demitido no dia seguinte. Ele vai deixar todos os amigos dele com olho de coruja, né, olhando. Mas na hora ali ele tem uma potência e ele tem um poder que no cinema você não, no cinema ou na TV você não tem. Você tem a exposição, e aí tem essa coisa que eu falei, do ajuste da interpretação, mas você tem que ter esse espírito da entrega, do falar, bom, foi, agora que seja escolhido o melhor, que sirva melhor a edição, e outra, essa coisa, né, de falar, não, porque eu vou fazer essa cena pensando no que veio antes, o que eu acabei de fazer, sei lá, acabei de abrir aquela porta. E aí eu apareço do outro lado já conversando com a pessoa. Se eu ficar pensando demais no momento que eu abrir a porta, primeiro que eu vou abrir a porta talvez dali a 2 meses. Segundo, se eu ficar lá interiorizando demais o momento passado, eu não vivo o presente. E outra, pode ser que a cena de abrir a porta nunca entre. Então, é viver o momento, o presente, de uma maneira muito plena, porque senão você começa a querer ter um controle sobre uma obra no audiovisual que o ator não tem. Você acha assim, ao seu ver hoje, nos cursos de teatro, você acha que tudo isso que você está me falando agora, em relação a essas, né, ao cinema, ou à TV, isso é passado, essa informação é passada para o ator ou não? Ele fica só ali na condição do ator do teatro? Porque é importante isso, né? Eu acho que hoje em dia... Você sofreu no Rio? Eu sofri porque a realidade dos atores, sei lá, 30 anos atrás, ela era outra. Primeiro que existia um preconceito muito grande, tinha uma coisa assim, eu só sou ator de teatro, eu não vou pisar num estúdio. Ou o contrário, esses atores de teatro, essa gente que nossa, o veículo, o grande veículo para o intérprete é a televisão, é o áudio. Tinha um pouco dessa dicotomia, essa coisa binária, né, para usar uma palavra tão em voga hoje em dia, o binário era muito forte. Segundo, as escolas não ofereciam essa matéria. As escolas de teatro não tinham essa disciplina. Hoje, você pega as melhores escolas de formação de atores, todas vão dedicar parte, semestre, tem escolas que dedicam o curso todo também à interpretação para o audiovisual, para cinema e TV. Então, os atores hoje, jovens, eles já crescem, eles já se formam, eles vão para o mercado com essa noção muito mais já apurada, sabida. Eu acho que as produções elas não precisam mais se preocupar com isso, porque isso é uma condição para o ator que está lá, que foi escolhido, para a atriz que foi escolhida, inclusive, pegou aquele trabalho, né? Porque ela passou por um teste, e ali essas noções elas foram colocadas em prática. Isso é porque o perfil das escolas de formação de hoje mudou radicalmente com relação a 20, 30 anos atrás. Que legal. Bom, eu vou abrir um espaço agora, que eu vou chamar Espaço Marco Antônio Pâmio, tá? Esse espaço eu gostaria que você falasse sobre os seus desejos e projetos, planos de trabalhos, e deixar aqui os seus contatos. Como é que eu entro em contato com esse ator maravilhoso, com o Pâmio?
Então, Maurício, você falou assim, desejos, né? E depois projetos. O desejo é de que isso que a gente está vivendo acabe o quanto antes. O desejo de que toda a população brasileira mundial seja toda vacinada, imunizada, e que esteja livre deste mal, dessa peste, dessa praga que nos assolou e que nos afetou tanto, a nossa classe, o nosso ofício, os profissionais de dentro do palco, de fora do palco, as pessoas todas que hoje estão sofrendo tremendamente com a falta de trabalho, porque a gente pensa nessa, são os atores que deixaram de trabalhar. Não, são os funcionários do teatro, são os operadores de som, de luz, os técnicos, os maquinistas, o pipoqueiro, entendeu? A gente precisa sair dessa lama. Então, esse é o meu desejo, né, de que a população e que nós todos consigamos ser vacinados o quanto antes e que a gente consiga reabrir os teatros, né, que a gente consiga voltar para a experiência presencial, para a experiência onde o teatro existe como condição, que é um ator ou um grupo de atores diante de um grupo de espectadores ao vivo, porque essa experiência é a que define o teatro. Então, o que está se fazendo hoje, que é o teatro online, é um arremedo, é uma adaptação para que as pessoas não enlouqueçam, não deixem de treinar, não deixem de treinar o seu ofício, né? Como eu falei, eu dirigi 2 espetáculos online, porque eram projetos dos atores, e eu imediatamente embarquei. No começo eu fiquei um pouco receoso, porque eu tinha um pouco também dessa visão um pouco fechada. Não é teatro, então eu não vou fazer, eu não sei o que é. Porque não é teatro, também não é cinema, é um meio do caminho aí de ajuste, de adaptação, de plano B, enquanto isso não é retomado. Então, é assim, com relação ao projeto, é tentar colocar em prática os projetos que eu iria realizar no ano passado, um como ator no primeiro semestre e outro como diretor no segundo semestre, que foram abruptamente suspensos, eles foram abortados por conta da pandemia, e isso eu estou falando de um dia para o outro, né? Eu tinha data de estreia tanto de um quanto de outro, e, assim, do domingo para a segunda, não teve mais, e não tem mais até hoje, um ano depois. Isso foi em março do ano passado, em março desse ano, já em abril, não tem mais. Então, eu também aí acalento a conclusão desses projetos, né? Estrear essas peças. Eu ia estrear uma peça que estava sendo dirigida pelo Nelson Baskerville, de um autor contemporâneo inglês chamado Mike Bartlett. Uma peça que ele estava dirigindo, eu ia fazer como ator, chamada Cock, com Daniel Tavares e com Andréa Dupré e Hugo Coelho. Íamos estrear no primeiro dia de maio. Então, que esse projeto se concretize, e ia dirigir uma peça do mesmo autor lá no Teatro SESI da Paulista, a peça do segundo semestre de 2020, e que eu não sei quando vai acontecer, mas que ele vingue, que eles vinguem, e que eles vinguem dentro da configuração para a qual eles foram pensados, que é o presencial, né, diante do público. Mas também de não parar enquanto isso está acontecendo, ou seja, esse exercício, né, de dirigir remotamente, de estrear um espetáculo, sendo que você nunca esteve presente numa sala de ensaio junto com um ator, é um exercício que vai ali, vamos dizer assim, preenchendo umas arestas. E enquanto isso acontecer, que eu continue nessa ativa, assim, de alguma maneira, para não deixar a cabeça morrer. Eu acho
que a gente não pode deixar a cabeça enferrujar, né? A gente tem se preocupado, essa coisa, faz um pouco de exercício em casa, não pode sair, então faz uma aula de ginástica, faz uma yoga, ou o que quer que seja, muita meditação nesse momento, né? Para poder assentar e aceitar tudo, mas a cabeça ela tem que ficar vigorosa, porque quando voltar, eu acho que o teatro vai exigir isso da gente, vai exigir essa prontidão. Agora, sabe-se Deus lá quando vai acontecer, né? Mas é muito legal perceber assim que a maioria dos atores que conversa com a gente conversou durante essa pandemia. Na verdade, o primeiro momento foi um grande choque, né? Porque de repente arrancaram de nós todas as possibilidades. E aí você cai numa depressão, né? Você não está entendendo muito bem. E aí, de repente, você começa a ressurgir novamente. Fala, não, eu preciso estar inteiro, né? Íntegro. Eu vou atrás de informações, eu quero conversar com as pessoas, eu quero me preparar, porque uma hora vai voltar. Isso que vocês estão fazendo, esse canal, por exemplo, ele é um veículo, ele é um instrumento para isso, né? Onde, primeiro que, assim, a gente acaba, ao conversar, ao assistir as entrevistas, lembrar para a gente que a gente faz o que faz e por que faz. Então, todas essas criações, assim, durante esse período da pandemia, né, esses recursos, todos eles são de uma importância que é lógico, hoje a gente está vivendo esse momento, mas isso vai ser registrado lá na frente, como o grande, da mesma maneira, né, que Shakespeare, na época dele, 400 anos atrás, viveu essa realidade idêntica, né? Ali eles viviam uma peste ali que fazia com que os teatros fechassem, reabrissem, fechassem, reabrissem, e o Shakespeare, para sobreviver, escrevia sonetos para vender na rua ali. Então, esses são os nossos sonetos de Shakespeare, sabe? Essas nossas invenções, para tapar um buraco, sabe? Porque senão o vazio é muito grande. E a gente sofre mesmo, a gente deprime, a gente se não cuidar, fica louco. É verdade. Gente, olha, eu quero agradecer mais uma vez. Produção, me apaixonei pelo Oscar, pelo PAM. Então, põe o troféu aqui, o Oscar para ele. Isso, Oscar para ele. Aplausos. Muito obrigado, desculpa a brincadeira, mas muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e ter dado um pouquinho aí do seu tempo, que eu sei que não está fácil, não, para a gente aqui do canal Teatro Entre Fotos. Obrigado. Eu é que agradeço, eu agradeço todo mundo, sinceramente, falando para as pessoas continuarem se cuidando, continuarem pensando em si e no seu próximo, através de atitudes sensatas, né? E que a gente saia dessa o quanto antes. Vamos sair. E para você que está nos acompanhando aqui no canal Teatro Entre Fotos, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso canal. E não se esqueça, faça a sua inscrição, deixe lá o seu joinha, o seu like, sei lá como é que chama, para que você seja avisado de todas as novidades que a gente traz aí para vocês aqui no canal. Até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau, pessoal. Tchau.